Olá, tudo bem? Meu nome é Jean Souza Santos, sou estudante de Engenharia Mecânica da Unilassalle, disciplina Resistência dos Materiais. Neste vídeo, vou mostrar alguns ensaios simples com materiais do dia a dia, para demonstrar como eles se comportam quando aplicamos diferentes tipos de força. O foco é observar a resistência e deformação em situações como flexão, compressão, tração, torção e cisalhamento. E por final, apresentar uma experiência prática com estruturas, a treliça. O primeiro ensaio é o ensaio de flexão e de deformação. Vamos usar a régua plástica, o pedaço de papelão e o palito de picolé. A ideia é comparar a resistência e o comportamento de cada um diante desses esforços. Começamos então com a régua plástica. Vamos adicionar um peso inicial ao centro da régua. O que observamos é que ela se curva levemente. Depois vamos adicionar mais dois pesos, duas pilhas. Essa curvatura aumenta, mas sem se romper. Durante essa flexão, a régua sofre compressão na parte superior e tração na parte inferior, o que são efeitos típicos desse tipo de esforço. Mesmo assim, o material aguenta bem a carga. Agora, quando eu removo os pesos, observe. A régua volta à sua forma original, o que indica que a deformação foi elástica, ou seja, ela apenas se curvou temporariamente, mas não sofreu nenhum dano permanente. Agora vamos para o papelão. Ao adicionar a mesma carga no centro do papelão, o que a gente observa? Ele cede imediatamente, sem oferecer resistência. O papelão colapsa sob carga leve, sem nenhuma curvatura elástica perceptível. Isso mostra que ele não tem rigidez nem capacidade de suportar a flexão. Agora vamos fazer com o palito de picolé. Adicionando a mesma carga no centro do palito, colocando as pilhas. Não percebemos nenhuma deformação visível. O palito continua reto e estável o tempo todo. Isso acontece não apenas porque ele é feito de madeira, que é um material rígido, mas também porque o comprimento dele é bem menor em relação aos outros materiais testados. Esse vão curto entre os apoios reduz a ação da flexão e a sua espessura em relação ao tamanho também colabora para que ele se mantenha firme. Nesse caso, a geometria tem um papel tão importante quanto o próprio material. Teste de compressão. Aqui foram dispostos três tipos de materiais: esponjas, copo descartável e papel amassado. O objetivo é observar como cada material se comporta quando submetido a uma carga, que será o empilamento de livros. É importante destacar que não vamos levar os materiais até o colapso. A ideia é avaliar o comportamento de cada um sobre essa carga moderada. Vamos lá então. O primeiro será as esponjas. Foram empilhadas 3 esponjas para dar altura e vamos colocar o primeiro livro sobre elas. Aqui a gente já percebe uma certa dificuldade em colocar os livros sobre elas. Isso acontece porque a superfície é mole e a estrutura não oferece muita estabilidade. Isso não é um colapso do material, já que a esponja continua inteira e resistindo à compressão, mas mostra que ela não é adequada para suportar carga empilhada com firmeza. A elasticidade está presente, mas falta de rigidez prejudica a aplicação prática nesse tipo de teste. Agora vamos para o copo descartável. Colocando o primeiro livro sobre o copo descartável, a gente já consegue assim perceber um leve amassamento nas laterais e um início da instabilidade. Se eu colocar mais livros, provavelmente ele vai perder a forma e vai colapsar. Por isso eu vou parar por aqui para mostrar que o copo tem resistência limitada e começa a falhar mesmo com uma carga leve. Agora vamos para o papel amassado. A gente já percebe uma certa dificuldade de início para colocar os livros. Vamos colocar o outro livro. E assim eu consegui fazer o empilhamento dos 3 livros. O papel se deforma levemente, mas consegue sustentar os livros, no caso, sem colapsar. Mesmo sendo um material simples, ele cria uma estrutura interna compacta, que oferece mais resistência do que aparenta. Ensaio de tração. Nesse ensaio, vou analisar o comportamento de 3 materiais quando são submetidos à tração: uma sacola plástica, uma luva nitrílica e um fio trançado de nylon. O objetivo é observar como cada um responde ao ser esticado, identificando o alongamento, a possível deformação plástica e o ponto de ruptura. Para isso, eu prendi uma extremidade de cada material e vou puxar manualmente a outra extremidade, observando visualmente o que acontece durante o esforço de tração. Vamos começar com a sacola plástica. Uma extremidade está presa na maçaneta e eu vou começar a puxar com a mão. Ela se alonga aos poucos e já dá para ver que está afinando em alguns pontos. Isso indica que entrou em deformação plástica. Se eu soltar, ela não volta ao formato original. Vou continuar puxando e vou ver se ela rompe. A ruptura acontece depois de certo alongamento. Vamos agora à luva nitrílica. A luva nitrílica, presa à maçaneta aqui, uma extremidade. Vou puxando. Eu já percebo uma certa elasticidade. Alonga bastante, mais que a sacola. Aqui o comportamento é bem elástico. Ela estica bastante e ainda volta ao formato inicial. Mas à medida que eu aumento a força, ela começa a afinar. Certo ponto que vai romper. Ou seja, a luva tem boa elasticidade, mas rompe de forma abrupta quando chega no limite. Vamos agora ao último material, que é o fio trançado de nylon. Eu vou começar a puxar ele aqui. Ele é bem mais rígido. E mesmo com bastante força aqui, ó, ele continua firme, bem diferente dos outros materiais. Ele oferece resistência, desde o início. Eu vou puxar ele. E quando ele chega no limite, ele se rompe de uma vez, sem alongamento visível. Isso mostra que ele é resistente, com baixa elasticidade. Agora vamos realizar o ensaio de torção, que tem como objetivo observar como diferentes materiais se comportam quando são submetidos a esse esforço. Ou seja, quando aplicamos a força de rotação em sentidos opostos em suas extremidades. Para isso, vamos utilizar um pano de prato e uma esponja de aço. Começo com o pano de prato, seguro ele pelas pontas e começo a torcer em sentidos opostos. Ele se deforma com bastante facilidade, enrolando de forma contínua. Mesmo depois de várias voltas, o pano continua inteiro e funcional, apenas mais torcido.
Isso mostra que ele tem uma boa capacidade de se adaptar ao esforço, graças à sua estrutura flexível e entrelaçada, resistindo bem sem apresentar danos visíveis. Agora, vamos para a esponja de aço. Ao aplicar a torção, eu percebo que ela oferece mais resistência. A deformação não é uniforme. Ela começa a se concentrar em alguns pontos, surgindo dobras pequenas e falhas. Isso mostra que, embora resistente, a esponja de aço tem pouca flexibilidade e tende a falhar em regiões específicas, quando são submetidas à torção mais intensa. Cisalhamento. Nesse ensaio, o objetivo é analisar a resistência dos materiais ao cisalhamento, que é o tipo de esforço gerado quando as forças opostas atuam em planos paralelos, como o simples ato de rasgar algo com as mãos, que é o que a gente vai fazer agora, nesse momento. Para isso, vou utilizar folhas de papel e um pedaço de fita adesiva, aplicando força nas extremidades para observar como cada um reage a esse tipo de esforço. Vamos começar com as folhas de papel. O papel rompe com facilidade, com pouca resistência. A ruptura acontece rapidamente e o corte segue de forma limpa. Isso mostra que ele tem baixa resistência ao cisalhamento, com pouca coesão interna entre as fibras. Agora, vamos partir para o segundo material, que é o pedaço de fita adesiva. Agora eu aplico o mesmo tipo de esforço na fita adesiva. Tento rasgar, puxando pelas extremidades, mas ela não se rompe com facilidade. A fita se alonga, deforma e resiste bastante ao rasgo. Mesmo forçando, ela permanece inteira, o que mostra que tem uma estrutura mais coesa e elástica, com alta resistência ao cisalhamento. Vamos ao ensaio das estruturas. Nesse ensaio, vou demonstrar o comportamento de duas estruturas artesanais, feitas com palitinhos de madeira. Esse que a gente faz o churrasquinho no final de semana. Um pórtico reforçado, aqui, e uma treliça triangulada. A treliça está apoiada, as duas extremidades, em 2 tijolos. Esses são os tijolos que nós vamos colocar em cima de cada estrutura. Ambas vão receber a mesma carga, que são os 2 tijolos, para observar como cada uma reage à aplicação do peso. Assim, vamos comparar a estabilidade e a distribuição de esforços. Bom, vamos começar com o nosso pórtico. Vamos colocar os 2 tijolos em cima do pórtico. Certo. Colocado os 2 tijolos em cima do pórtico, o que a gente observa? A estrutura permanece estável. A carga é absorvida, principalmente pelos pilares, e os reforços ajudam a distribuir melhor os esforços e evitar que a estrutura perca o equilíbrio. Agora, vamos partir para a nossa treliça. Nós vamos colocar a mesma carga em cima dela. O que a gente observa aqui? Mesmo com uma estrutura mais leve e menor, ela foi projetada com uma base em triângulos, o que garante boa distribuição dos esforços. Ao aplicar os 2 tijolos no centro, assim como no pórtico, a treliça suportou bem a carga. Ela mostra eficiência no trabalho de tração e compressão entre seus elementos. Qual é a conclusão que a gente chega? Com o mesmo peso aplicado, foi possível perceber que tanto o pórtico quanto a treliça foram capazes de sustentar a carga com estabilidade. O pórtico apresenta rigidez pelas suas colunas e reforços laterais, enquanto a treliça se destaca pela eficiência da geometria triangular. Cada uma demonstra uma forma diferente, mas eficaz em suportar esforços estruturais. Análise dos resultados. Ensaio dos materiais. Flexão. A régua plástica apresentou comportamento elástico, retornando à sua forma original após a retirada da carga. O papelão com baixa rigidez estrutural sofreu deformação plástica permanente. O palito de picolé demonstrou alta rigidez, com ausência de deformação significativa, devido sua menor esbeltez e maior resistência à flexão. Compressão. A esponja apresentou deformação progressiva, instabilidade na sustentação. O copo descartável suportou carga inicial, mas mostrou tendência ao colapso. O papel amassado suportou carga com resistência irregular, sendo limitado pela geometria não uniforme. Tração. A sacola plástica e a luva nitrílica exibiram comportamento dúctil, com grande deformação antes da ruptura. O fio de nylon demonstrou maior resistência mecânica, suportando tensões superiores antes do ponto de ruptura, evidenciando sua maior tenacidade. Torção. O pano de prato resistiu bem à torção, caracterizando boa integridade estrutural e flexibilidade. A esponja de aço, por sua vez, a estrutura entrelaçada, sofreu deformação interna sem ruptura, revelando capacidade de dissipação de energia e acomodação ao esforço torsional. Cisalhamento. O papel apresentou fratura frágil sobre o esforço de cisalhamento, com ruptura direta das fibras. A fita adesiva resistiu à ação de forças opostas, mostrando maior coesão. Vamos às estruturas. O pórtico, reforçado com elementos diagonais, distribuiu a carga eficientemente entre os pilares e travamentos laterais, mantendo a estabilidade sob 2 tijolos. A treliça, com geometria triangular, demonstrou alta eficiência estrutural, com distribuição dos esforços internos entre tração e compressão, resistindo à mesma carga sem colapsar. Obrigado.